Olá pessoal, eu me chamo João Rafael, eu sou advogado e neste vídeo nós vamos tratar sobre direito criminal, mais especificamente sobre importunação sexual. Eu vou trazer um caso real, vou trazer os detalhes de um caso real, algumas dicas e desde já, se for útil para você, se você achar pertinente, quando quiser, quando achar que vale a pena, deixa seu like, seu comentário, que isso ajuda muito a gente. Trata-se de um caso que já foi arquivado, nós conseguimos o arquivamento dele e um massagista, nosso cliente, ele estava sendo acusado de ter, durante a sessão de massagem, abusado da paciente, da cliente dele. E na denúncia feita pela pessoa, pela cliente, ele teria passado a mão nas nádegas dela e isso teria configurado um abuso porque teve uma malícia, a forma como a mão foi passada era uma forma maliciosa, segundo o que ela declarou no boletim de ocorrência dela. Bom, essa pessoa, né, esse nosso cliente, nos procurou e através de uma indicação. E aí eu, pessoalmente, fui a campo para conseguir entender o caso e conseguir elaborar a defesa do meu cliente. Bom, preciso dizer para vocês que o meu cliente esteve no escritório, ele relatou para mim que ele não tinha nenhuma passagem, ele negou os fatos veementemente e disse que isso era uma perseguição que estava sendo feita por um desafeto dele, que conhecia essa pessoa e sabia que essa pessoa tinha feito a sessão de massagem com ele. Então, desde o começo ele negou, ele apresentou o certificado de massagista dele. Então, foi um caso muito curioso, porque desde o começo eu acreditei, né, no meu cliente, eu tinha certeza que ele era inocente, mas sabia que não era fácil, porque hoje esse tipo de crime, felizmente, posso dizer assim, é um crime levado muito a sério e eu apoio esse ato da justiça, esse ato da polícia de levar até as últimas consequências para que quem for culpado seja devidamente condenado e pague pelo crime. Mas não era o caso do meu cliente. Então eu fui a campo e, bom, primeiro, a primeira dica que eu já apresento é necessário ir até a delegacia e estudar o inquérito. Isso é óbvio, mas por incrível que pareça, nem todo mundo faz dessa forma, né? Então eu estive na delegacia, eu pedi para falar com o investigador daquele aquele inquérito, né? E para falar com a escrivã, porque na delegacia tem a função do investigador, tem a função do escrivão também, né? Então eu conversei especificamente com o escrivão desse caso, era uma escrivã, e analisei o inquérito inteirinho daquele processo, né? E perguntei para ela quando que eu poderia levar o meu cliente, né? A gente agendou uma data para apresentar meu cliente. Eu já, de antemão, óbvio, já falei com ela que meu cliente era inocente, que eu ia levá-lo lá, que seria tudo provado. E parti para a análise, porque eu fotografei tirei uma cópia de todo esse inquérito e comecei a analisá-lo a fundo, né? Bom, a primeira inconsistência que eu analisei ali naquele inquérito foi que entre a suposta importunação sexual, né, o assédio ali, transcorreram-se 8 meses. Então já é lógico que isso não é suficiente para inocentar ninguém, mas já é uma coisa que chama atenção. Alguém que se diz abusada só presta depoimento, só dá queixa para a polícia 8 meses depois. Então isso dificulta muito a investigação da polícia e também já levanta um ponto de interrogação, né? O segundo ponto que chamou bastante atenção é que durante essa sessão de massagem estava presente na mesma sala o namorado da suposta vítima. Ela reconheceu isso e ele também foi ouvido na delegacia e falou que estava presente, né? Então já nós temos uma testemunha ali e também nós temos
um álibi, né, já para o meu cliente. Ora, se a vítima estava na presença do seu namorado, eram duas pessoas contra uma ali naquele recinto. E, evidentemente, se algum abuso fosse notado por parte do namorado da suposta paciente, ele iria reagir, né, contra o suposto agressor, no caso, o meu cliente. Então, já chamou a atenção. Por que nada foi feito ali para supostamente parar esse abuso, né? Então, já levantou esse ponto de interrogação também. E também me chamou a atenção que a vítima disse no depoimento dela que essa massagem ela teria sido hipnótica, que o objetivo era fazer uma massagem que hipnotizaria a pessoa, deixaria ali adormecido o ponto que fosse feita a massagem, até, por exemplo, para quem tem restrição ou quem tem medo de tatuagem, existe essa massagem que você pode fazer ali uma espécie de hipnose no local onde vai a tatuagem e a partir dali a pessoa aplica a tatuagem e a pessoa que está recebendo não sente nenhuma dor nem nada. Então é esse tipo de massagem. E que nessa massagem, essa suposta vítima, ela ficou hipnotizada. Então que ela não lembrava. Veja, no próprio depoimento dela, ela diz que não lembra do que aconteceu. Ela não disse que não lembrava. E aí, no depoimento do namorado dela, ele diz que ele não viu. Então, veja, a própria vítima, isso depois de estudar o processo, porque, evidentemente, quando a coisa está correndo ali, ninguém percebe esses detalhes. Por mais claros que eles fiquem agora, eu falando para vocês, na delegacia, muitas vezes no judiciário, isso passa batido. Então, por incrível que pareça, a própria vítima, nos detalhes ali do depoimento dela, ela diz que não se recordava e que achava que ele tinha passado a mão nela. Então, ela não confirmou. E, pessoal, isso é muito importante. A pessoa dizer que alguém efetivamente fez algo ou a pessoa dizer que a própria vítima acha que foi feito algo. Então, tem uma diferença muito importante em sede de direito criminal, tá? E a única testemunha que é dela, né, da suposta vítima, o namorado dela, o próprio namorado dela, disse que não se recordava, que talvez tivesse ficado hipnotizado também, que não viu. Então, só para agora que vocês já tiveram toda a introdução do caso, o meu cliente relatou que os dois foram, de fato, né, a vítima e o namorado, porque ele queria ensinar ambos, né? Então, o combinado seria que ele faria a massagem na panturrilha e o namorado ou a namorada faria o resto do corpo. Então, ele faria a massagem, ensinaria a massagem na panturrilha dela e o namorado faria da panturrilha para cima. E no namorado a mesma coisa, ele faria na panturrilha dele e ela, a suposta vítima, terminaria no resto do corpo. Por quê? O objetivo principal dele era ensiná-los a técnica da massagem. Ele estava ali ensinando eles para que eles fizessem isso na clínica deles, que eu expliquei, que eu dei até o exemplo de tatuagem, né? Então, nesse depoimento, ela disse que não se recordava, o namorado disse que também, que ela achava, né? Ela disse que achava e o namorado disse que não se recordava. Mas mesmo assim, o processo foi seguindo. Eu, quando analisei isso, eu até falei para o cliente, olha, vamos apresentar toda a verdade, eu não vou te interromper durante o seu depoimento, que a gente vai dar na delegacia, pode falar tudinho, tudo que você fez naquele dia, da forma como ocorreu, e eu acredito que de bate-pronto já vai ter o arquivamento disso, né? Para minha surpresa, não foi assim, ele foi chamado novamente na delegacia. E aí ele teve que prestar mais alguns esclarecimentos e optou-se pelo indiciamento dele, por incrível que pareça. Bom, nesse momento foi uma total surpresa, né? Parece que o mundo desabou para mim, porque era um caso óbvio, né? Que iria ser arquivado. Então, eu respirei fundo, como eu estou fazendo agora para contar para vocês, e
imediatamente falei, eu tenho que falar com a delegada desse inquérito, porque eu preciso entender, né, qual foi o pensamento dela para oferecer esse indiciamento, né, no relatório. Ela deu o relatório final e nesse relatório ela optar pelo indiciamento dele, né, que isso vai para o Ministério Público, vai para o juiz, etc. Então, assim eu fiz. Eu, evidentemente, comuniquei o cliente, né, falei para ele manter a calma, que eu continuaria trabalhando com afinco ali e fui até a delegacia conversar com a delegada. Bom, lá chegando eu falei para a delegada, né, da forma como eu vou falar para vocês aqui. Falei, doutora, nesse inquérito aqui, a senhora optou no seu relatório final por pedir o indiciamento dele, né, do meu cliente. Acontece que a vítima diz que não tem certeza, ela acha que ele foi, que ela foi abusada, né? Ela acha que ele passou a mão nas nádegas dela, que esse era o suposto crime, tá? Durante a massagem ele ter passado a mão nas nádegas dela. Eu já falei isso no começo do vídeo, né? Então eu falei para a delegada, falei, a vítima acha que ele passou, ela não falou que passou. O namorado dela, que estava presente, que o namorado dela no mesmo recinto ali, um recinto pequeno, disse que não se recordava, né? Então, excelência, ninguém disse que houve qualquer tipo de importunação, né? Ninguém disse que passou a mão, ela disse que acha, e durante o depoimento meu cliente negou os fatos. A senhora não apresentou nenhuma prova nova que pudesse concretizar esse crime. Então, doutora, com a devida vênia, né, como a gente diz, né, com o devido respeito que isso significa, a senhora está concluindo uma coisa que não existe nos autos. E existe uma máxima no direito que é indúbio pro réu, né? Se houvesse alguma dúvida, porque na minha visão nem dúvida tem, né? Mas ainda que se houvesse alguma dúvida, indúbio pro réu, né? É uma máxima em latim que diz que em caso de dúvida é a favor do réu e não contra o réu, né? Então, bom, falei isso para ela e falei, doutora, além disso, e aí esse é um ponto novo, eu continuei pedindo para ele novas evidências, alguma coisa que a gente pudesse levar para a delegada, levar no inquérito para auxiliar a defesa dele. E ele, quando ele descobriu que em um determinado grupo de WhatsApp foi encaminhado um áudio dessa vítima e desse namorado dela para uma turma ali, que era uma turma em comum, tá, pessoal? Foi encaminhado um áudio de ambos com o relato do que teria acontecido no dia. E isso na época que os fatos aconteceram, ou próximo da época, mais próximo, né, do que o boletim de ocorrência deles, o depoimento deles na delegacia. E nesse áudio que eu ouvi, a versão era um pouquinho diferente. A versão da suposta vítima, ou da vítima, né, vamos dizer assim, como era tratada no inquérito, e do namorado dela. Era um pouco diferente. Por quê? No momento que ele vai falar nesse áudio para o grupo lá, que ele teria passado a mão nas nádegas dela, ele nem o namorado, que me pareceu estar totalmente contrariado em fazer aquilo, que é óbvio, pessoal, né? Depois que vocês, em alguns casos, vocês vão se deparar que, infelizmente, tem vamos dizer assim, uma forma de influência de alguém, né? Nesse grupo que eles participavam, alguém influenciou esses dois a fazerem isso contra o meu cliente. Uma espécie de conspiração mesmo, né? Isso acontece, pessoal. Então, nesse áudio que esse namorado encaminhou lá no grupo, ele fala o que teria acontecido, ele vai dando o depoimento, vai dando o relato dele ali no áudio, e ele fala, olha, nós estivemos lá e ele começou a fazer a massagem, então, aí na hora de ele não consegue nem falar nesse áudio que o meu cliente tinha passado a mão, supostamente, né, passado a mão nas nádegas dela. Ele não fala isso, ele pula, porque ele estava mentindo, né? E ela também não fala que ele passou a mão nela. Então, e eles acabam gaguejando no áudio. Justamente qualquer perito ali consegue perceber que é um comportamento de quem está mentindo, né? Então, eu peguei esses áudios e, voltando lá no momento que eu estava na delegacia conversando com a delegada, eu falei para ela, doutora, além disso, eu trouxe 2 áudios aqui para
dois áudios novos, né, que eu tive conhecimento agora, para que sejam anexados, né? E contei isso que eu contei para vocês, né? E aí ela pegou no mesmo instante, eu tava com um pendrive, ela colocou no computador e ouviu. E aí eu fui falando para ela, falei, tá vendo, doutora, ele não consegue mentir no áudio, né? Ele não consegue. Então, doutora, eu gostaria que a senhora reanalisasse o caso com a devida vênia novamente, né, com a devida escusa, com a cautela necessária, porque um pai de família, uma pessoa que não tem nenhuma passagem pela delegacia, uma pessoa inocente, completamente inocente, num processo que não existe nenhuma evidência contra ele, ele está sendo, pela doutora, optado pelo indiciamento dele, né? Então, algo injusto, né? Uma situação injusta. E liberdade, né, pessoal? Isso envolve a liberdade, porque o crime de importunação sexual, ele tem uma punição significativa, né? E isso iria com certeza comprometer a liberdade dele, é um pai de família, ele é provedor na família dele também, enfim, destruiria completamente um inocente. E aí ela ouviu o áudio, ela evidentemente chamou, como a gente fala, né, chamou a conclusão, pediu para o inquérito todo ir de novo para a mão dela e iria novamente se manifestar depois de um período que ela me pediu lá. E aí, pessoal, para minha surpresa, ela optou pelo desindiciamento dele. Então ela deu um depoimento, né? Vou até lembrando como foi, né? Que é um caso relativamente recente, tá? Nós estamos gravando agora comecinho de 2024, isso aconteceu mais ou menos ali há 6, 8 meses, mais ou menos, tá? Mais ou menos meados de 2023, que foi o veredito, não é bem o veredito, né, pessoal? Falando no termo técnico, foi o relatório da delegada. Eu às vezes falo alguns termos um pouco mais informais, né, não tão técnicos, porque eu sei que muitas pessoas que assistem os meus vídeos são pessoas que não são da área. E aí eu tento falar para vocês de uma forma simples, mas alguns colegas advogados às vezes pedem que eu fale uns termos técnicos, né? Fale o termo correto. E é o certo, né? Se eu estiver fazendo um vídeo técnico, o certo é falar o termo técnico correto. Mas só fica esse disclaimer aí. Então a delegada apresentou um novo relatório dela, e nesse relatório, relembrando, ela coloca lá, melhor analisando os autos, opto pelo desindiciamento do acusado em razão de que nos autos não ficou provado a importunação sexual denunciada, a importunação sexual da acusação, né, que seria a da vítima e do namorado dela. E aí o Ministério Público aceitou o relatório final da delegada e pediu o arquivamento do inquérito, não, o arquivamento do processo, do inquérito criminal. E o juiz aceitou o relatório da delegada e a manifestação do Ministério Público, e o juiz arquivou o inquérito policial. Então, felizmente, ficou provado, né, cabalmente a inocência do meu cliente. E, evidentemente, pessoal, a conclusão agora disso tudo, né, que eu acho que é a parte mais importante. O advogado, ele tem que se debruçar em cima do processo. Ele tem que olhar o detalhe por detalhe, cada palavra que é dita ali no inquérito. E existe uma confusão, infelizmente, eu me deparo com confusão desde a nomenclatura do que tipo de crime que está sendo investigado ali. Porque nesse caso especificamente, a delegada falou em um crime, o Ministério Público falou em outro tipo de crime. Enfim, existe uma deficiência, pessoal. Então, uma deficiência no inquérito. Por isso que é preciso que um bom advogado seja contratado e que se debruce realmente em cima do caso, porque a liberdade não tem preço. A verdade é essa, não tem preço. O cliente, quando ele esteve aqui, ele chorou muito, porque é completamente inocente, pai de família, provedor, ele só trabalhava, né? Então, eu contei, não quero recontar o caso para vocês, convencer vocês novamente, mas eu já falei tudo do caso. É isso, pessoal. A dica
nesse caso específico, ou melhor, em casos desses, né, casos criminais, é necessário que o advogado se debruce, que o advogado estude o tipo de crime que está sendo acusado, que o advogado converse com o escrivão, que o advogado, se for o caso, converse com a delegada, se for o caso, converse com o Ministério Público, porque é preciso inocentar o cliente. É evidente, né? Estou falando de clientes inocentes, né, pessoal? O cliente sendo inocente, é importante que ele seja assim declarado o mais rápido possível, né? Por quê? Na minha trajetória, com a minha experiência, pessoal, eu já vi que se isso é a parte mais importante do vídeo, pessoal. Se o inquérito criminal for mal conduzido, não tiver uma boa defesa nessa fase de delegacia, é muito mais difícil você provar a inocência do seu cliente depois na fase judicial. E é muito mais difícil porque toda a parte investigatória já foi feita. E aí, se a delegada optou pelo indiciamento, se ela disse que é aquilo, como que o Ministério Público vai contra o que a delegada falou e o juiz? É lógico, é possível, pessoal, eu sei, em termos técnicos, é possível você pedir novas provas, o Código de Processo Penal está aí para justamente isso. Só que vai complicando, vai ficando cada vez mais difícil. Então, na minha trajetória profissional, eu foco nessa parte de inquérito especialmente. É nesse momento que eu lanço os meus maiores esforços para que meu cliente seja considerado, meu cliente seja inocentado o mais rápido possível. Então é isso. Espero que esse vídeo ajude colegas advogados, ajude quem estiver passando por uma situação parecida. E se o vídeo fez sentido, deixa seus comentários, deixa seus likes. E é isso, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.